Meus amigos, no vídeo de hoje nós abrimos uma nova série no nosso canal que se chama O Joio e o Trigo. É uma série na qual eu vou, em 5 pontos, elencar quais são as principais diferenças entre algo que é bom e algo que não presta. E nós vamos começar essa série com as 5 maiores diferenças entre um filósofo e um ideólogo. De maneira mais específica, mas nós podemos dizer também de maneira geral, o que diferencia um bom de um mau filósofo. Em primeiro lugar, isso é importantíssimo e pouca gente consegue entender isso direito. A primeira diferença, o bom filósofo, ele sabe formular e confrontar hipóteses. Isso pode se parecer um pouco com a formulação que geralmente se dá ao método científico, especialmente a partir de Claude Bernard no século XIX. Mas não se trata disso aqui. Aqui, a confrontação de hipóteses se dá pela dialética, que nós temos que diferenciar de lógica, até porque em certos períodos históricos, e até hoje certas pessoas tratam como se fosse a mesma coisa. Pode-se dizer até que a dialética é um desdobramento da lógica, isso vai depender da forma em que cada um vai enxergar essas ciências. Mas a lógica, essencialmente, aquilo que Aristóteles vai tratar nos analíticos, primeiros e segundos analíticos, é a arte de você fazer uma dedução exata, de você tirar, através dos silogismos, tirar de premissas conclusões. Ou seja, é o aspecto mais mecânico da inteligência e a capacidade de demonstrar certas verdades que já estão embutidas nas proposições iniciais. Embora você adquira conhecimentos novos, você os adquiriu, mas eles já estavam pressupostos ali. A dialética é diferente. A dialética vai confrontar essas hipóteses que você elaborou para explicar um certo fenômeno que você quer entender. E aqui eu não falo só de fenômenos naturais, como as ciências, mas qualquer tipo de fenômeno, qualquer coisa que você queira investigar, a dialética vai confrontar essas hipóteses, seja com outra pessoa, seja dentro da sua mente mesmo. Então ela, na verdade, é como se fosse a forma como a lógica se reproduz na mente humana. A mente humana é essencialmente dialética. E a grande diferença entre um bom e um mau filósofo, e os ideólogos são sempre péssimos filósofos, é que, pelo fato de o ideólogo apostar, em primeiro lugar, na retórica, no discurso retórico, ele sempre vai apostar na primeira hipótese que aparece na cabeça dele. As pessoas que não aprendem a buscar a verdade como um filósofo, elas desconhecem a dialética. Elas não elencam várias possibilidades de solução a um problema. Elas já, no momento em que elas entendem a primeira explicação que vem à cabeça delas, elas já acreditam e já começam a gritar isso por aí. Já começam a repetir. Então, essa é a grande diferença. Esses argumentos que não são analisados dialeticamente, na verdade, eles não são argumentos. Eles são peças retóricas que nós podemos acolher com base na emoção que ela produz em nós. Mas você pode até reproduzir o raciocínio dessa demonstração que foi feita a você. Mas se você, pessoalmente, não é capaz de confrontar isso com outras possibilidades e determinar que não, essa realmente é a melhor hipótese para explicar esse problema, você não pensou como um filósofo. Então, não é à toa que Platão escrevia na forma de diálogo, embora possa se dizer, e eu concordo, que essa não é a forma mais adequada para a exposição filosófica, porque ela é uma forma essencialmente literária, então ela acaba desviando um pouco a atenção do leitor para as belezas literárias e para o aspecto mais dramático, mais teatral do diálogo. No entanto, ele reproduz o que é esse caminhar dialético da mente humana. E a confrontação de hipóteses é uma das características mais essenciais e mais ignoradas do bom filósofo. Em segundo lugar, conhecer o estado da questão, o famoso status questionis. E para isso você vai ter que ter um amplo conhecimento da tradição filosófica. Falei de Platão, agora falo de Aristóteles. Sempre que ele vai, sempre não, mas quase sempre, quando ele vai abrir um tratado, ele vai falar sobre qualquer problema dentro de um livro, ele vai elencar as opiniões dos sábios que o antecederam. Então Aristóteles ele vai dizer,
Zenão de Eleia dizia X, Parmênides dizia Y, Platão disse Z. Né? E ele depois vai, dialeticamente, né, confrontar essas hipóteses e chegar à solução dele. Né? Isso também vai ser feito de maneira magistral na Idade Média com as questões disputadas. Né? As questões disputadas são a forma de escrita que alia essas duas coisas de maneira perfeita. Você tem ao mesmo tempo ali a dialética na sua acepção mais nítida, né? Você tem o confronto ali de várias hipóteses. Né? Santo Tomás, por exemplo, né, nas suas duas sumas, ele faz uma pergunta, ele primeiro diz, parece ser isso, e ele vai elencar razões para uma determinada hipótese. Depois ele diz, em sentido contrário, e vai elencar citações da Escritura, como ele costuma fazer, ou outros argumentos no sentido contrário. E depois ele vai ser o árbitro, né, desses diversos argumentos que foram apresentados pela tradição. Então você tem a dialética e o conhecimento muito profundo do status questionis. É conhecer a tradição filosófica. Gente, isso aí vale para tudo, não é só para filosofia, vale para a literatura, vale para as artes, vale para as ciências, né, ciências humanas, ciências naturais. Se você não conhece o estado da questão, se você não conhece a tradição, né, você não conhece nada. Você vai querer ser o primeiro a resolver o problema. Né? A probabilidade de você errar é enorme. Né? Já existiram no passado, e quanto mais antiga é essa ciência, mais pessoas existiram no passado que trataram sobre esse tema. Existiam pessoas no passado que foram muito mais inteligentes que você e que já se debruçaram sobre esse problema. Né? Então é preciso conhecer o status questionis. Terceira característica do bom filósofo que o distingue do ideólogo. O filósofo, né, e o sábio é erudito e, portanto, humilde. Né? Essa frase pode chocar muita gente, porque geralmente na cultura popular as pessoas têm o hábito de aliar erudição com arrogância. Né? Então você ser sábio é não ser arrogante, portanto o sábio não deve ser humilde. É o contrário. Né? A não ser que você seja um profeta de Deus, que você tenha ciência infusa, né? Não tem como ser sábio sem ser um erudito. Há eruditos que não são sábios. Né? E por isso que a sabedoria é superior à erudição, é mais importante. Né? Há pessoas, e certamente vocês devem conhecer alguns, que acumulam conhecimentos de forma desordenada, ou às vezes nem de forma desordenada, mas aderem a ideias que são profundamente erradas, né? E que acabam não produzindo sabedoria nenhuma, não são pessoas sábias, né? Mas são profundamente eruditos. Então, é possível ser erudito sem ser sábio. Contudo, não é possível ser sábio sem ser erudito. Para você ter sabedoria, pela razão que eu expliquei no tópico anterior, você não tem como resolver nenhum problema sem saber o que as pessoas disseram no passado. E isso é uma forma de humildade, né? E a humildade é essencial para o filósofo. Se você quer conhecer a verdade, você tem que ser humilde. E a humildade consiste, em primeiro lugar, em reconhecer que você, sozinho, não está equipado para resolver todos os problemas. Né? A sua razão por si só não basta. Aliás, a luz natural da razão já não é suficiente para resolver todos os problemas. Né? Mas ao longo do tempo, certos conhecimentos, embora seja verdade que certos conhecimentos acabam se perdendo, né? Ou se pervertendo, se modificando, muitos conhecimentos vão sendo acumulados. Então existe a tradição filosófica. E se você quer, assim como René Descartes, né, quis jogar a tradição toda fora, né, toda não, né, porque ele plagiava algumas coisas, né, e escondia. Né? Mas enfim, você querer jogar toda a tradição fora e começar a filosofar do zero, né, achando que assim que você vai ter conhecimentos seguros, por quê? É exatamente o contrário. Você só vai ter conhecimentos seguros quando você estiver escorado naquilo que os sábios do passado disseram. Né? Portanto, Aristóteles tem conhecimentos muito mais seguros do que René Descartes. Né? Isso sim é arrogância, né? E uma estupidez tremenda. Por isso, esse homem foi um grande matemático, ele foi um excelente físico também, mas não pode ser considerado um bom filósofo. Né? A sua soberba ela chega a ser demencial, né? É idiota mesmo. Assim como são idiotas, profundamente idiotas, vários dos seus argumentos.
as meditações metafísicas, né, o discurso sobre o método, são cheios, inclusive, de raciocínios errados mesmo, né? Raciocínios circulares. A sua prova da existência de Deus é um erro de raciocínio, né? Então, assim, é muito frágil, né? Parece uma criança brincando de filosofia. As escolas da filosofia moderna, né? Escola racionalista, era um pouco superior, mas escola empirista, parece uma piada, né? Depois dos cumes, né, que alcançou a escolástica, né, cair numa puerilidade dessa é vergonhoso. Mas por que isso? Porque quiseram ignorar a tradição, né? Como o David Hume fez, né, no seu ensaio sobre o entendimento humano, ele já começa falando que Aristóteles em pouco tempo vai ser esquecido, né? Parece piada, né? Mas ele disse isso. Disse que em breve Cícero seria muito mais lido que Aristóteles, porque ele tem um pensamento abstruso, como ele fala, e Cícero é muito mais fácil, né? Ele privilegiava a filosofia fácil, né? A filosofia que é bem exposta, com uma boa retórica. Você, o que é retórica, né? Retórica, a capacidade de mover os corações humanos, né? Não a inteligência. Então, é óbvio que esse não é o caminho. Esse é o caminho de você cair vítima de um ideólogo. Quarto tópico. O bom filósofo tem o seu pensamento aberto ao ser, né? O que significa isso? Muitos filósofos, especialmente na filosofia moderna, tentaram, na tradição cartesiana, tentaram encapsular toda a gama de fenômenos observados, né? Todo o mundo, em um único raciocínio, uma espécie de sistema, né? Dizendo isso, eu não estou sendo anti-sistemático. É claro que o conhecimento humano ele é, em boa medida, sistemático e nós devemos sistematizar, sim, os nossos conhecimentos. Mas é muito diferente fazer isso do que achar que você, com um esquema explicativo, com uma espécie de quadro, né, você vai ter a explicação de absolutamente tudo. Isso é uma falta de abertura ao infinito, né? É o desconhecimento da transcendência. Se há transcendência, é óbvio que a razão humana ela é em grande medida insuficiente. Então ela precisa ser aberta ao ser, né? Esse foi o erro de muitos pensadores, como Hegel, por exemplo, né, que conseguiu, sim, com bastante eficácia, explicar os movimentos dialéticos da filosofia ao longo da história, né, e conseguiu explicar o desdobramento natural de diversas ideologias e diversos pensamentos e a forma como a mente humana foi evoluindo, não exatamente evoluindo, mas foi se modificando ao longo do tempo. É muito bom, as explicações históricas que ele dá são excelentes. Contudo, elas só cabem para aqueles poucos fenômenos, mas ele pretendia que aquilo ali fosse uma explicação geral, né, para o movimento do espírito que ele chamava, né? A mesma coisa vai fazer Karl Marx. Ele até consegue explicar, de maneira muito imperfeita, certos fenômenos políticos, sociais, econômicos, com o seu modelo de luta de classes. Mas ele não vai conseguir explicar a história humana inteira, né? Até porque a história humana continua depois de Karl Marx, né? A história do espírito, né, continua depois de Hegel. Então é óbvio que esses filósofos tentaram, que na verdade são grandes ideólogos, né? E Hegel, em certa medida, é um bruxo quase, tem as suas fontes herméticas e tal, tudo isso já foi muito pesquisado, principalmente no século XX. É evidente, né, que eles não têm abertura ao ser, e por isso reduzem, né, o próprio espírito do Hegel não é espírito coisa nenhuma, né? Ele está fechado para a transcendência. No fundo é um Deus imanente, como o Deus de Spinoza, né? Não é nem Deus que ele chama. Então, Spinoza é um outro exemplo, né? Um raciocínio dedutivo, ele quer deduzir o universo inteiro, né? Isso é muito irresponsável. E quinto ponto, no bom filósofo, o desejo de conhecer a verdade prevalece sobre o desejo de transformar o mundo. Isso eu não precisava dizer, né? Mas considerando que existe um negócio chamado marxismo, né, e que Karl Marx disse que os filósofos do passado limitaram-se a interpretar o mundo e cabe a nós transformá-lo, infelizmente tem muita gente que pensa assim, e não são só marxistas. Infelizmente, né, há muitas pessoas
que estudam filosofia, né, que são pessoas relativamente cultas, que caem nisso, né, que às vezes não querem estudar certas coisas porque não enxergam utilidade prática. E quando eu falo utilidade prática, é utilidade numa determinada luta política, o desejo de transformar, né, uma guerra cultural, alguma coisa assim. E, quer dizer, não tem a menor compreensão do que seja realmente a filosofia. Né? É claro que nenhum conhecimento ele é de si inútil. Né? É óbvio, né? Ninguém vai querer um conhecimento que é totalmente inútil. É chamada cultura inútil. Só faz para você se divertir. Né? Você ficar vendo vídeo no YouTube de cultura inútil, como tanta gente faz, né? Ficar vendo esses vídeos aí de essas estatísticas, né? Totalmente inúteis. Né? Ninguém quer saber disso. Aí é curiosidade, né? Realmente é perder tempo da sua vida. Mas ninguém vai estudar filosofia sem ter um objetivo prático, em certo sentido. Né? Mas não no sentido prático de querer transformar o mundo. É claro, o conhecimento ele tem uma motivação real, e essa motivação ela vai ser, em certa medida, prática. Né? Mesmo que seja o desejo de ter um conhecimento puramente teorético, né? Metafísico, ainda assim é uma necessidade prática sua ter esse conhecimento. Contudo, nós não podemos submeter a filosofia a outra coisa que é menor do que ela. É isso que muita gente faz. Né? E isso, sinceramente, é uma prostituição. Vocês estão prostituindo a filosofia para outra coisa, para outros fins. Né? Nada que não seja política pode ser submetido a objetivos políticos. Né? Especialmente uma coisa que vale mais do que isso. Né? Então é isso, meus amigos. Esses 5 tópicos aí vão diferenciar para vocês o que é um filósofo de um ideólogo. E se vocês pegarem a obra de qualquer intelectual por aí e observarem que pelo menos um desses 5 pontos não são atendidos, né, pode ter certeza que você está falando com um ideólogo, você está lendo a obra de um ideólogo e você faz melhor em abandonar essa leitura e em partir para outra leitura mais interessante que vai ser muito mais proveitosa para você.